Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente quero agradecer a todo o apoio que vocês têm me dado, né, nesse novo projeto. Ficamos alguns dias, né, sem postar nenhum vídeo aqui, mas na correria a gente às vezes não consegue, né? Mas estamos aqui hoje para mais um vídeo. O tema de hoje, pessoal, é um tema um pouco delicado, né, como vocês puderam ver aí no título, que é sobre alienação parental, né? Às vezes tem algumas características que muitas pessoas não sabem, né? Às vezes como identificar se existe ou não uma situação de alienação parental na família, né? Às vezes na família de um amigo, de uma pessoa próxima. Então vamos conversar aqui hoje sobre alguns aspectos sobre alienação parental. E conto com o like de vocês. Compartilhem com a família de vocês, com os amigos. Às vezes é muito importante a gente passar esse tipo de informação, porque às vezes a pessoa está vivendo essa situação dentro de casa, mas às vezes não sabe identificar, às vezes tem alguma dúvida, algum medo, né? Então vamos conversar um pouco sobre alguns aspectos da alienação parental e conto com o like de vocês e depois da vinheta a gente volta a conversar sobre alienação parental. Então, pessoal, vamos falar um pouco, né, sobre a alienação parental, algumas de suas características, né? E é uma prática que foi criminalizada somente há pouco tempo aqui no Brasil, né, no ano de 2010, através da Lei 12.318. Então, não faz muito tempo, né, há 11 anos atrás praticamente. E ela só passou a ser considerada no âmbito de violência psicológica no ano de 2017, quer dizer, há pouquíssimo tempo atrás, né? Então, muitas pessoas às vezes têm até dúvidas sobre alienação parental, até por conta disso, né? Não é muito tempo, não tem muito tempo que foi criminalizada aqui no Brasil. Mas então, pessoal, o que vem a ser exatamente a alienação parental, né? De uma forma bem genérica, bem abstrata, a alienação parental é uma interferência na formação psicológica da criança, né, ou do adolescente, né? E aí vem a primeira característica que muitos não sabem, né? É que não só os pais ou os genitores, né, da criança ou do adolescente podem praticar, né, atos que se caracterizam como alienação parental, mas avós, tios, ou qualquer responsável, né, pela criança, às vezes não precisa nem ser parente, linha reta, tal, mas qualquer pessoa que se responsabiliza por aquela criança ou adolescente, ela pode praticar atos que se caracterizam como alienação parental, né? Então, aquele cenário clássico, onde um casal, por exemplo, que tá em crise no relacionamento, às vezes está se divorciando, né? E aí um dos genitores passam a colocar na cabeça da criança características negativas do outro genitor, né? Começam a falar mal do outro genitor para a criança, né? Começam a tirar a autoridade do outro genitor perante a criança. Então esse é o cenário clássico. Porém, isso se dá também na relação com os avós, na relação com os tios, né? Ou na relação com qualquer pessoa que esteja responsável por aquela criança. Então, pessoal, como a gente pode estar identificando, né, a ocorrência de alienação parental? Né? Como eu falei, o cenário clássico é aquele em que um casal que esteja se divorciando, esteja em crise no relacionamento, um dos genitores passe a manchar a imagem do outro genitor perante a criança, né? Começam a falar mal do outro genitor, começam a atribuir características ofensivas do outro genitor para a criança. Então a criança ela começa a criar uma imagem sombria do outro genitor, né? Por mais que seja verdade, né? Mas às vezes as pessoas exageram, às vezes a pessoa com o objetivo exatamente de manchar a imagem do outro genitor perante a criança, começam a alimentar esse sentimento nela. Esse é o cenário clássico e sim, é caracterizado como alienação parental. Porém, atitudes como, por exemplo, tirar a autoridade do outro genitor, né, do pai ou da mãe perante a criança, também é caracterizado como alienação parental. Então, por exemplo, se a mãe dá uma ordem à criança de que ela não pode ir para a casa do amiguinho, do vizinho, enfim, e o outro pai tira essa autoridade dela e leva a criança e autoriza a criança, né, pode sim ser caracterizado como alienação parental. Lógico, tem casos isolados, né, que devem ser analisados, mas é a prática reiterada desses atos que se caracterizam como
alienação parental, beleza? Uma outra característica também é quando os avós, por exemplo, mancham a imagem dos pais, às vezes dos dois pais para a criança, né? Às vezes por ciúmes, aqueles avós mais apegados aos netos, né? Querem os netos bem próximos deles. Já há casos em que os avós começam a manchar a imagem dos pais perante os netos, né? Já tem muitos casos assim. Então, assim, muitos casos semelhantes a esses acontecem hoje, né? E às vezes as pessoas, por desconhecimento, às vezes por não saber analisar ao certo, acabam não considerando como alienação parental. Mas doutor, beleza, identifiquei aqui que está ocorrendo alienação parental com meu filho, com meu primo, com meu neto, enfim, identifiquei aqui a ocorrência de alienação parental. Como é que isso é lidado perante o judiciário, beleza? Pessoal, é o seguinte, quando se entra com um processo do zero referente à alienação parental, esse processo ele tem, por lei, uma prioridade, né? O juiz tem que dar prioridade aos processos de alienação parental, certo? E dentro do processo, o juiz ele adotará medidas para preservar a integridade física e psicológica da criança, entendeu? Então, quando se entra com um processo específico pela ocorrência de alienação parental, esse processo vai ter prioridade no judiciário. E dentro do processo, o juiz ali analisando cada caso em específico, né, adotará medidas necessárias para preservar o psicológico da criança, né, para que ela não venha a sofrer mais com a prática reiterada, né, de atos que se caracterizam como alienação parental. E o que pode acontecer, pessoal, com o autor, né, da alienação parental, aquele que pratica o ato, né, o pai, ou a mãe, ou a avó, enfim, o tio, o que essa pessoa pode sofrer, né? Então, quando se entra com o processo, né, o juiz vai analisar cada caso, vai analisar as provas que foram apresentadas no processo, foram criadas, né, durante o processo. Muitas vezes faz até entrevistas com a própria criança ou com o adolescente. Enfim, depois de colhido todo o conjunto probatório, o juiz vai analisar qual a medida que se adequa mais a cada caso, né? É o caso em específico. Então, muitas vezes o juiz pode adotar simplesmente uma advertência para aquele autor, né, da alienação parental, vai adverti-lo durante o processo ou no final do processo. Pode também vir a aplicar multas a esse autor, né, ou autora, a depender de cada caso. Pode alterar, inclusive, a guarda da criança. Então, vamos supor que a guarda esteja com a mãe, né? Só que essa mãe ela pratica atos que se caracterizam como alienação parental. E esses atos são provados no processo. A depender da gravidade desses atos, né? A depender da gravidade do dano psicológico que foi causado à criança, o juiz ele pode alterar essa guarda parental, né? Essa guarda unilateral. A guarda sai da mãe e vai para o pai, né? E no caso mais grave também, pessoal, o juiz pode suspender a autoridade parental que aquele pai ou aquela mãe exerce sobre a criança, né? Então, se ficar caracterizado que um pai, por exemplo, ou a mãe, ela pratica atos reiterados de alienação parental, e o juiz identificar que esse ato causa um dano psicológico grave para a criança ou adolescente, ele pode suspender a autoridade que aquele pai ou aquela mãe exerce sobre a criança, né? Num caso mais grave, que deve ser analisado ali durante o processo, junto com as provas que forem apresentadas. Então, pessoal, acho que falamos aqui um pouco sobre algumas características, né, da alienação parental. Tem muito mais a que se falar ainda, né, mas aí ficaria um vídeo muito extenso, tal. Esse não é o propósito do nosso canal, né? Quem sabe mais para frente a gente traga outras características sobre a alienação parental, né, já que é um assunto muito complexo. Mas por hoje a gente fica com esse papo aqui, né? Eu quero agradecer muito a vocês pelo apoio que tem dado, né? Nós ficamos um tempo aí sem postar nenhum vídeo aqui no canal, mas pela correria, enfim, não deu para apresentar nenhum vídeo para vocês, mas eu conto com o like de vocês, conto com o apoio de vocês. Compartilhem os vídeos com os amigos, com familiares, né? Porque a gente nunca sabe onde que está acontecendo casos de alienação parental. Às vezes está acontecendo ali com um amigo próximo da gente, com um familiar próximo da gente, e às vezes essas pequenas informações que a gente conversou aqui hoje são importantes para que as pessoas possam estar se identificando, né? Possam estar cientes do que fazer e do que não fazer.
beleza? Então conto com o like de vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.